Zito põe na área. Vai o Brasil para o ataque com Garrincha. Abre a jogada para Zito. Zito vai evoluir. Passa a bola pela linha de centro. Garrincha espera a bola na direita. Recebe. Vai tentar... Em 1958, o Brasil tinha quase 500 emissoras de rádio e mais de 500 mil de aparelhos como esse. O rádio era o meio de comunicação que integrava o país, o centro da sala dos lares brasileiros. Meus ouvintes, boa noite. Aqui fala o repórter Écio. Era ele quem dava as últimas notícias, quem tornava famosos os cantores e os artistas. Quando havia futebol, eram os locutores de rádio que forneciam os dados para que os torcedores imaginassem o lance e julgassem. Foi ou não foi pênalti? O goleiro saiu atrasado? A bola entrou ou não entrou? As imagens de televisão chegavam atrasadas e quando mostravam um lance duvidoso como este, o rádio já tinha criado para cada ouvinte uma realidade. As imagens da TV eram apenas mais uma versão. E essa versão geralmente era bem menos interessante que a fantasia criada pela imaginação do rádio ouvinte. Na brecha para Zagallo, finaliza em esquerda, gol! A bola entrou, bateu na trave, entrou para o gol. O Bandeirinha não deu. Agora roubado o time brasileiro pelo Bandeirinha das Gerais. Eram essas imagens do rádio que antes das transmissões ao vivo pela TV ficavam na lembrança dos brasileiros, um povo de pouca memória. 58, né? Gilmar, De Sorge, de Djalma Santos. Newton Santos. Didi. Mas eu não era nem nascida. O time praticamente, eu não lembro. Zagallo. Eu estava na Universidade de Cambridge. Infelizmente não sei. O Garrincha do Pelé, né? O Amaildo, Garrincha, Newton Santos. Mas não tenho a menor ideia. Mas se o Brasil não tivesse ganho a Copa de 58, não existiria essa marchinha aqui. Com brasileiro não há quem possa. Eita, esquadrão de ouro. O Esquadrão de Ouro tinha Gilmar, Djalma Santos, Bellini, Orlando, Newton Santos, Zito, Didi, Garrincha, Pelé, Vavá, Zagallo. Sambando com a bola no pé. Gol! Hoje a gente fala dessa seleção como uma obra-prima que caiu do céu pronta e acabada para a glória. Mas não foi bem assim. O Brasil não jogou 2 partidas com o mesmo time e a seleção só sobreviveu às constantes mudanças porque pela primeira vez tinha por trás uma organização. Organização essa que foi muito criticada, que é a criação de uma comissão técnica e que posteriormente o mundo inteiro adotou como uma maneira de trabalho dos mais eficientes para a preparação de uma seleção. Na parte médica trabalharam o Dr. Hilton Gole e 40 médicos, de todas as especialidades. E na minha trabalharam 52 dentistas. E tiramos 444 radiografias dentárias de 33 jogadores. Eu fui o pioneiro nessa parte de odontologia adaptada ao esporte, digamos assim, para servir o esporte. O time era tranquilo, sabe? O time era tranquilo, você confiava nos dirigentes. Mas como nada é perfeito, os organizadores da seleção cometeram uma falha. Esqueceram de mandar para a FIFA os números das camisas dos jogadores. E no último dia das inscrições, um cartola uruguaio resolveu ajudar o Brasil e deu os números. Só que ele não conhecia os nossos jogadores, não sabia em que posição cada um jogava e teve que chutar os números. Em alguns casos, o uruguaio até acertou, mas Gilmar, o goleiro titular, ganhou a camisa 3. Garrincha ficou com a 11 e Zagallo com a 7. E a camisa que sobrou, ele deu para um garoto de 17 anos que nunca tinha ouvido falar. Foi assim que Pelé conseguiu a camisa 10 da seleção. Quem ganhou as 2 Copas do Mundo foram os jogadores. Não adianta alguém se arvorar e dizer, não, fui eu, foi não sei o que, eu que pensei, eu que fiz. Mentira. Foram os jogadores, naturalmente, não digo comandados, irmanados por alguém que era eu. No dia 24 de maio de 58, a seleção brasileira partiu do Rio de Janeiro para a Europa num DC-7C da Panera. Embarcaram também 27 profissionais de 6 cadeias de rádio, levando com eles a imaginação de 60 milhões de torcedores. A caminho da Suécia, a equipe fez 2 jogos na Itália.
10 dias depois, em 3 de junho, desembarcava aí, no que era então o aeroporto de Gotemburgo. A nossa saída, ela não foi muito festejada. Poucas pessoas, porque ninguém acreditava que a seleção brasileira pudesse ser bem-sucedida. Aí vem a estreia, contra um futebol duro, né? Futebol austríaco, que não era mal, nunca foi mal, e tipicamente europeu, não é isso? Este é o local do jogo de estreia do Brasil na Copa, o estádio Rimmersvallen em Uddevalla. Foi o único jogo que a cidade assistiu naquele Mundial, e o estádio até hoje continua do mesmo jeito. É uma construção modesta num local bonito, cercado de árvores. O recorde de público aqui, até hoje, continua sendo de Brasil e Áustria. Naquele dia 8 de junho, quando o jogo começou, 17.778 pessoas tinham comprado ingresso. Na época não era normal a defesa atacar. A defesa até meio campo e voltava. Nilton, vai que eu vou ficar na tua. O Sofiola gritando para ele, não vai muito, Nilton. Olha lá, o que ele vai fazer, louco, louco. Só que depois que eu fiz o gol, ele gritou boa. Aí eu também sabia que era boa, né? Aguarda a fuga de alguém. Lança para a Mazola. Pode pela esquerda. Invadiu, virou. Isso vocês vão saber agora, porque só quem sabe isso é minha família ou amigos muito íntimos. O Garrincha não jogou o primeiro jogo porque eu tirei ele do time. O Fiola queria fazer um 4-4-2. Eu então falei assim, um momento, Fiola. Se você pensa em fazer o quarto homem com ele, não há condição. Então, para fazer o 4-4-2, entrou o Joel. No Brasil de 58, as palavras mais ouvidas são progresso e desenvolvimento. O presidente Juscelino Kubitschek quer que o país cresça 50 anos em 5. É aí que nasce no Brasil a indústria automobilística. Começa a crescer Brasília. O Brasil respira otimismo, esperança. Lá fora, a crise na Argélia derruba o governo francês e Charles de Gaulle volta ao poder. Na União Soviética, Khrushchev é escolhido sucessor de Stalin. Na América Central, Fidel Castro e Che Guevara fazem a Revolução Cubana. O mundo canta e dança o rock and roll. No Brasil, João Gilberto e uma geração de compositores criam a bossa nova. Devo argumentar que isto é bossa nova. O Rindos Hotel foi a primeira casa dos brasileiros na Suécia. A seleção chegou aqui 6 dias antes da estreia na Copa. O hotel mudou muito pouco nesses 30 anos. Trocou de nome. Antes chamava-se Rindas Tourist. Os brasileiros viveram aqui durante 23 dias episódios que entraram para o folclore da nossa seleção. Nós estávamos na concentração e tinha as bandeiras de todos os países. E a nossa não estava lá. Aí nós fomos no gerente do hotel, né? E falamos, cadê a bandeira brasileira? Aí ele disse, não, está lá. Aí foi nos mostrar a bandeira de Portugal. Quer dizer, em 1958, na Suécia, o Brasil não era conhecido. Eu me lembro que perto da nossa concentração, acho que era Rindos, tinha um lago. E essa época era a época de calor. E as meninas tomavam banho de topless, né? Então todo mundo queria treinar para aquele lá, né? Quando tinha caminhada depois do almoço, era para aquele lá. E eu, como eu tinha saído de Bauru e a minha mãe, olha, cuidado, não sei o quê. Pô, eu nem olhava para os meninos, sabe? Porque eu achava que ia ser castigado. Então, vou ser castigado, o Brasil não vai ganhar a Copa porque eu vou olhando para essas meninas nuas. Pelé tinha 18 anos, 17, 18 anos. E vivia rolando na grama com aquelas meninas lá de 14, 15 anos, famílias, sabe, que moravam ali na Redondeza. Um dos moradores da região era este senhor, Gustav Mellberg. Ele não assistiu nenhum jogo da Copa, mas ficou conhecendo os jogadores brasileiros porque tinha um barco, ancorado bem em frente à concentração. Certo dia, esses jogadores me pediram para dar uma volta no barco e eu fui passear com eles. Fizemos amizade. Nos outros dias, eles já pegavam o barco sozinhos e saíam pelo lago. Me lembro que Garrincha gostava muito de pescar. Eles eram rapazes muito bem educados e nunca vou esquecer como gostavam de crianças. O trabalho justamente naquele momento foi esse trabalho de diversificar o lazer do jogador.
também para que ele não ficasse pensando eternamente na responsabilidade de um jogo. O segundo jogo na Copa foi em Gotemburgo, neste estádio, Nia Ulev, que significa o santuário de Ul, um dos deuses da mitologia nórdica. Esse estádio foi construído em um ano apenas e ficou pronto há 10 dias da abertura da Copa do Mundo. Nessas 3 décadas, há muito o recorde de público aqui deixou de ser do futebol. Desde junho de 85, o recorde passou a ser de um show do norte-americano Bruce Springsteen, que trouxe aqui 126.856 pessoas, o que é mais do que o dobro de qualquer jogo da Copa de 58. O Brasil entrou em campo com uma novidade. Vavá no lugar do atacante Dida, que tinha se machucado. Pelé continuava em tratamento e Garrincha mais uma vez ficou de fora. O lateral esquerdo inglês tirava qualquer jogador de campo na porrada. Aí foi o Gildo Costa que levantou a mão. Fiola, você quer o Garrincha para o jogo com a Inglaterra ou quer o Garrincha para toda a Copa do Mundo? Aí ele, muito contra a costa, tira o Garrincha. Apitou iniciado o match, uma bola de Didi. Abre Didi imediatamente na direita para Joel. Saltando à frente dele, interceptando bem Club. Club em contra-ofensiva pela esquerda, auxiliado por Schleicher. Schleicher apoia, ainda na ponta. O ponteiro esquerdo recuando, entregando a bola na intermediária. Fecha o ponteiro para chutar. Alivia Bellini, dando fora à frente. Empatamos o jogo. E aparentemente, assim, pelo placar, é muito difícil. Mas na prática, nós podemos ter feito pelo menos uns 2 gols, né? Aquele futebol clássico deles, com o Billy Wright, um Beckham famoso, capitão do time. The man that we've got to stop playing is Didi. Nós tínhamos que parar Didi. Era ele que criava todas as jogadas dos brasileiros. Colocamos um bom marcador no Didi. Para nós, o empate era bom. No final, saímos satisfeitos com o resultado. O jogo foi equilibrado. O goleiro inglês, McDonald, foi o melhor jogador em campo. Mas Gilmar também não deu por menos. Fez algumas belas defesas. Os ingleses tiveram a melhor chance de gol numa falha brasileira. Orlando, como todo grande jogador, às vezes se deixava levar, se influenciar pela sua categoria, pela forma que ele jogava. Eu dominei a bola e o Gilmar pediu, dá, né? Eu sem olhar, toquei fiz uma firula, depois dei de letras para ele, em vez de sair, ele ficou um pouco no gol. E veio um menos na velocidade e quase que rouba a bola e quase que marca, viu? Foi um coro tão entrosado, um palavrão que o Orlando acho que até hoje está ouvindo. Isso mostra que nós estávamos ali, não era para brincar. E quando o Orlando brincou de dar uma letra no jogo, ele escutou aquilo que não queria escutar. Em coro, em coro. É isso mesmo que vocês estão pensando. Termina a partida. Brasil 0. Inglaterra 0, estádio Ulevi. Esta é Dagny Benson, uma das 40 mil pessoas que assistiram Brasil e Inglaterra. Ela bateu estas fotos no Hotel Rindos, depois de percorrer 18 quilômetros de bicicleta só para ver de perto os jogadores brasileiros. Hoje, sente-se envergonhada por não ter visitado também o Hotel dos Soviéticos, que ficava próximo. Para ela e todos os habitantes da vizinhança, só o Brasil era importante, era o número 1. Ela guarda ainda outras recordações, um ingresso e um programa da partida. E uma folha com o autógrafo dos jogadores. Uma das assinaturas mais curiosas aqui é essa: Edson Arantes igual a Pelé. Na época, Pelé com 17 anos era muito pouco conhecido. Na época tinha um psicólogo, segundo o estudo do professor, eu, pela idade, não poderia jogar porque eu não ia ter responsabilidade, né? E o Garrincha, que o Garrincha era muito maluco também, então muitas vezes essas coisas, entendeu, muito trabalhado em cima de livro, negócio de psicologia, isso aí muitas vezes tem que ser levado com cuidado, né? Porque se fosse pelos psicólogos, eu não poderia estar jogando. O professor Cavalhares não gostava dos testes do Garrincha. E eu argumentava com ele, eu digo, ó, professor, a gente veio aqui para jogar futebol. E o Garrincha só sabe fazer isso e bem a dessa. Até com o seu Fiola, às vezes falava, seu Fiola, quem sabe o Garrincha e tal, mas não num tom assim de pressão. Pressão nunca. Só depois que acabou a seleção que eu escutei esse comentário. Houve essa pressão, eu não estava nem nessa seleção. O Hilton Corley, o Didi,
E está aí o Nilton Santos para confirmarem. Nós fizemos uma reunião no quarto do Dr. Hilton para colocar o Garrincha no time. O Dr. Paulo não me respondeu que sim nem que não, mas no dia do jogo pela manhã, que houve a reunião da comissão técnica, naturalmente foi escalado Garrincha, Pelé e o Zito escalado por obrigação, porque o Dino tinha se machucado no jogo anterior. Né? Tranquilo, senhor. Dessa vez você vai ter o Garrincha, o resto da Copa com toda tranquilidade. A 500 metros do Hotel Rindos ficava o Idrottsgarden, onde estava concentrada a seleção soviética, próxima adversária do Brasil. E qualquer hora do dia você via um cara correndo lá em volta do campo, camisa vermelha. Não sei se aquilo era para nos intimidar, sabe? Para demonstrar que eles eram mais bem preparados fisicamente que nós. Puxa, esses caras são bravos, pô. Esse cara deve ter fôlego para correr dia e noite, pô. Isso é uma parada pegar esses caras, né? Quem pode parar o Brasil? Perguntavam em manchete os jornais suecos no dia seguinte. E homenageavam a estreia de Garrincha com esta charge, gozando a facilidade com que ele dava nós incríveis no lateral soviético Kuznetsov, que agora, 30 anos depois, relembra com carinho. Garrincha era fantástico pela técnica, pela imaginação. Ele não olhava para a bola, olhava diretamente nos olhos e no momento certo driblava, como ia fazer comigo aqui neste lance. Ele foi um fenômeno único e até hoje lembro dele como um verdadeiro irmão. Isso que o Kuznetsov contou pode parecer mentirinha, papo, né? Conversa fiada de anos depois, mas não, é a maior verdade. Tanto que no dia seguinte ao jogo, a delegação soviética foi visitar a brasileira, visita solene, no melhor estilo soviético. As duas equipes perfiladas, uma em frente à outra. E, de repente, o Kuznetsov correu e agarrou o Garrincha pela cintura, rindo e gritando alguma coisa em russo, que foi traduzido por alguém. Ele estava dizendo, eu não falei que hoje segurava o homem. O Brasil chega às quartas de final da Copa de 58 como único representante latino-americano. A Argentina perde esta partida por 3-1 para a Alemanha e volta mais cedo para casa, como o México e o Paraguai despachados de saída. O Uruguai, campeão de 50, sequer chegou à Suécia. Entre os europeus também há surpresas. A Inglaterra não passa das oitavas e a Hungria, vice-campeã de 54, é surpreendentemente eliminada pelo país de Gales, adversário do Brasil nas quartas de final. Depois da vitória sobre a União Soviética, os brasileiros redobram o treinamento. A preparação física deles hoje pode parecer muito suave, mas na época era revolucionária e extenuante. O preparador Paulo Amaral dava duro nos exercícios e, às vezes, o sarrafo ameaçava machucar as pernas dos jogadores. O técnico Vicente Feola interfere, receia perder um titular. Paulo Amaral não gosta das intromissões, mas o ambiente é cordial. O próprio Paulo Amaral entra no bate-bola dos jogadores, um bate-bola sempre talentoso em que o requinte é não deixar a bola cair no chão. Nessa rodinha dos craques, o capitão Bellini não entrava. O Bellini se impunha pela liderança, pela segurança, pela seriedade com que jogava, mas no amor pela bola, ele não era muito correspondido. Então, quando era formada essa roda de craques, essa para embaixadas e cabeçadas, o Bellini passava de longe e dizia, nessa eu só entro se a bola puder tocar no chão. E o Brasil bem, né? E em cima. E o gol não saía. E graças a Deus. Faz uma de puxeta para o corpo de Diniz. E cabeça para Pelé. Pelé tem dois, Este gol foi, a meu ver, o mais importante de toda a Copa. Com 2 toques de genialidade. Porque ele puxou a bola de pé direito, continuou com apoio no pé esquerdo e fez o gol de pé direito. Porque se ele puxa de direita e tenta bater de esquerda, a cobertura do lateral evitaria o gol. Como você viu aí, né? Um chapéu, naquela época era meio desconhecido o chapéu. A gente fazia muito isso aqui, né?
Para o resto do mundo, o chapéu era meio desconhecido. Ali começou a aparecer a estrela do Pelé. A bola entrou com uma má vontade, que só entrou porque foi chutada por ele, sabe? Eu acho que esse gol foi um gol que definiu a minha vida. Se todos fossem iguais a você, que maravilha! Todo o Brasil dizia, me levar um menino de 17 anos é um louco. Eu digo, bom, então eu sou louco, mas vou levar mesmo. E ele foi. O Brasil agora está a caminho da semifinal com a França. 2 dias antes da partida, a seleção brasileira viaja deixando Rindos e Gotemburgo para trás. Quando nós saímos, no último dia que nós vimos para Estocolmo, aquelas famílias que viviam, pais, mães, tios, aquelas meninas que viviam ali diariamente conosco, eles vinham cantando um hino que devia ser Quem Parte Leva Saudade, aquele negócio nosso, e botando um cravo na lapela de cada um. A seleção embarcou em Gotemburgo às 13h25 da tarde. A viagem até Estocolmo ia durar 6 horas e meia. E a delegação levava uma grande preocupação. Vavá tinha se machucado neste lance no segundo gol contra a União Soviética e não tinha jogado contra o país de Gales. Era grande o receio de que ele não jogasse também a semifinal com a França. Observe, Vavá nem comemora o gol direito, já está mancando. Estocolmo. A nova concentração brasileira é o Hotel Domus, bem no centro da cidade. A semifinal vai ser disputada no estádio Rassunda, um campo em que os brasileiros não tinham jogado ainda. Do grande cotejo internacional que o Brasil vai disputar contra a França. Atenção, Brasil! Iniciada a partida. Bola nos pés dos franceses com Copa dando a saída. Até a marcação de Zagallo, foi desarmado. Perdeu para a Garrincha, vai entrar na área. Tenta o drible quando pode passar a bola. Entra Vavá, recupera, bola no centenário. Vai chegar, chute, gol! Sensacional gol de Vavá. E Antônio Chamazito, tentando passado na direita, dado para Fontaine. Fecha perigosamente, vai visar o gol. Fuzila, gol! Bonito centro do ataque francês. 1-1. E o juiz não confirma 2 gols brasileiros. O primeiro de Zagallo. Prepara-se agora, driblou por dentro, foi derrubado. Dribla pela esquerda, vai chutar. Deu na brecha para Zagallo, finaliza em esquerda, gol! E o juiz estava do meu lado. O juiz estava do meu lado. Eu vi que a bola entrou, ele não deu, não sei porquê. E houve outro gol também do Garrincha, que ele anulou. Ele não deu o gol também. O jogo continua empatado. Numa dividida entre Vavá e Jonquet, o francês quebra a perna. Nós tivemos a sorte, a infelicidade, coitado do rapaz que machucou, o Vavá deu um toco nele, né? Aconteceu com ele como poderia ter acontecido com o Vavá. Eu não sabia nem que classe de jogador era Jonquet. Olha, se eu tivesse qualquer determinação, fosse um jogador até violento, eu ia buscar jogadores mais importantes, como Raimundo Copá, o Piontone, Fantoni. Recuo para Didi, e terceiro pela meia esquerda, está sempre o drible pela direita, o chute para o ar, bati com muito efeito e a bola fez uma curva enorme, né? Que o goleiro, você olha mesmo no filme que o goleiro está passando por trás do gol. Do jeito que a seleção brasileira estava, não tinha jeito para a França ganhar. Foi 5, como podia ser mais 6, mas não daria para perder. Fuzila, bate nas costas de um francês, cai na esquerda com o Vavá, vai tentar cruzar para a boca do gol, bola para gol! O bandeirinha do lado das arquibancadas quis marcar impedimento de bola recuada. A bola bateu no francês, movimenta-se dentro da área, deu a Pelé, ajeita para, aponta a Vavá, virou, chutou, caiu, voltou para a Pelé. Na direita, aciona bem o balão para Didi. Didi lançando o Pelé, vai entrar na área sozinho, parou, virou, fuzila. 5-1 contra a França, no estádio de Sauna Rotunda. E Antônio Chamazito, consegue agora, passa ali a bola entre as pernas, fecha perigosamente, vai visar o gol, fuzila, gol! Bonito centro do
ataque francês. A taça do mundo é nossa. Com brasileiro, não há quem... Acabou o jogo com a França, a seleção brasileira não voltou mais para esse hotel. O hotel estava cheio de turistas, era muito movimentado e os nossos jogadores tinham pouca possibilidade de descanso. Foi preferível, então, pegar um trem, viajar 5 horas e voltar para Gotemburgo, a cidade que tinha recebido tão bem a nossa seleção. É bom no povo, o brasileiro tá no inteiro. Alemães e suecos em campo. Desse jogo sai o nosso adversário na final. A Alemanha faz o primeiro, gol de Schaffer. Skoglund empata ainda no primeiro tempo. Gunnar Green faz 2-1 para a Suécia com este chute de longe. E Hamrin marca este belo gol. Suécia 3-1. Os donos da casa já estão na final. Os brasileiros passam 4 dias em Rindos e, na véspera da final, chegam a esta nova concentração, o Instituto de Esportes de Bosen. É um lugar perto de Estocolmo. Aqui a seleção tem o sossego de que precisa para entrar na decisão com força total. O Instituto de Esportes de Bozen até hoje guarda os registros da permanência aqui da seleção brasileira. No livro de anotações de 1958, consta aqui, no mês de junho, o Brasil ficou aqui do dia 28 a 1º de julho, com uma delegação de 38 pessoas. Essa senhora aqui trabalhava no Instituto naquela época. E essa outra, na época uma menina de 13 anos apenas, veio conhecer os jogadores com 2 amigas. O que a senhora lembra da seleção brasileira, daquele grupo de jogadores que esteve aqui em 58? Eu e meu marido éramos administradores do Instituto. E lembro que antes da chegada da equipe brasileira, 2 dirigentes os visitaram para conhecer o local. Eles só fizeram 2 exigências. Não queriam moças por perto, nem mesmo os estudantes daqui, e pediram um reforço na alimentação dos jogadores. Os brasileiros passam aqui a última noite antes da final, quando Dessordi foi avisado que não ia jogar. Ele estava com dores musculares. Djalma entrou no lugar dele. Embora tenha feito o tratamento durante a semana, nós achamos que não ia dar para nós jogar no último jogo. Uma pessoa que vinha jogando todos os jogos, chegar naquela partida da consagração, como se diz, naquela partida da fotografia, a gente tem que ficar fora por um motivo de contusão. Estocolmo no dia do jogo. Choveu a noite toda, uma chuva fina que só parou às 11 da manhã. O jogo seria em campo pesado. Mais uma preocupação para os brasileiros, que já têm contra a torcida e a cor da própria camisa. A Suécia que mandava o jogo, né? E eu não tenho certeza se foi um sorteio ou se eles exigiram, né? Jogar com a camisa deles, não quiseram trocar. Então o Brasil jogava com a verde e amarela, nós tivemos que fazer a final com a camisa azul. O jogo vai ser transmitido ao vivo pela televisão para 11 países europeus. O preço dos ingressos no câmbio negro é 20 vezes mais caro. Muitos suecos acreditam que no campo molhado está a chance de vencer os brasileiros. Quando eu chego no campo, que eu olho assim, a pouco abriu. A pouco abriu, fiquei pensando, eu vi 8 homens toprando o último setor de lona impermeável. Um outro grupo de homens com um balde grande e umas esponjas desse tamanho, molhava e espremia dentro do balde, para não prejudicar os brasileiros. Só mesmo o povo sueco. Os times entram em campo. Os brasileiros não escondem a velha superstição. Zito se benze. Zagallo nem olha. Mas Garrincha acerta o passo para entrar em campo com o pé direito. Pô, Pelé, você já pensou se sair daqui campeão do mundo? Você era de 3 corações para a Suécia campeão do mundo. São Brasil. Iniciada a partida. Recuado para Gunnar Green, que entrega na direita a Bergmark. Este tramando tenta descer. Alonga para dar a Bergenson. Bergenson a movimentar para o comando da ofensiva. Simonson. Simonson tenta a pinta. Cruzou para Lidholm. Bola perigosa. Para a dribla. Ponta, gira, vai chutar. Fuzila para gol! Será que nós vamos chegar e não vamos ganhar isso? Os jogadores da defesa, eles sentaram, né? E ninguém foi buscar a bola no fundo.
Aí eu falei pro Didinho, pô, pega a bola lá, pô, já tomamos um gol. Peguei a bola e vim, né, devagar, bem devagar, gritando com um e com o outro. E falando, né, que o Botafogo tinha passado pela Suécia 5, 6 meses atrás, a mesma seleção. E o Botafogo deu um olé, ganhou de 3 ou de 4-0 com o olé. Eu sentia nas feições dele que ele estava dando aquele aperto de mão, né, com satisfação, né? Então aquilo foi muito marcante no meu primeiro campeonato do mundo. Misto de várias coisas. Mostrar, né? Mostrar ao mundo aquela conquista nossa, depois de 28 anos, né? E aquela emoção. E atendendo os nobres fotógrafos que estavam ali, os baixinhos. Guimarães. Eu levantei com uma mão e em seguida botei as duas. E fico orgulhoso de que os outros copiam, né? 30 de junho de 58. A seleção brasileira agora está na história do futebol. Os jornais de lá e daqui exaltam a classe e o brilho dos nossos craques. 20 milhões de europeus assistiram ao jogo pela TV. Finalmente a Europa descobre o Brasil. Aqui na tranquilidade de Bozen, os jogadores passaram o último dia deles na Suécia. A Embaixada Brasileira em Estocolmo fez uma festa neste salão com dança e tudo para comemorar a vitória. Foi nessa festa que o Moacir, reserva na Copa, teve sua noite de glória. Ele pegou uma lourinha sueca, trancou, e o Armando Nogueira entrou no salão e veio na direção do Moacir. E o Moacir em pânico, e antes que o Armando abrisse a boca, ele cochichou no ouvido do Armando: me chama de Pelé, me chama de Pelé, me chama de Pelé. 1º de julho, começa enfim a viagem de volta. Até o Brasil serão mais de 24 horas. O avião faz escalas em Londres, Paris, Lisboa. Em Recife, dia 2 de julho, a volta ao solo brasileiro. A multidão quer ver a seleção. Passaram a rádio pro avião que tinha que parar em Recife, porque se não parasse em Recife eles iam apedrejar. Então nós tivemos que parar em Recife, o teto baixo e não sei o que, chovendo muito, e o povo na rua, aquele negócio. A gente teve que dar uma rodada lá pela cidade. Foi sensacional, sensacional. No Rio de Janeiro, centenas de carros rodam desde cedo a caminho do aeroporto do Galeão. A recepção aos heróis começa no céu com um show da Esquadrilha da Fumaça. Depois, 16 aviões escoltam a seleção. A taça do mundo é nossa, com brasileiro não há quem possa. A emoção, ela foi grande demais, porque nós jamais poderíamos esperar uma multidão formada desde o Galeão até na Princesa Isabel. A chegada foi às 6 da tarde e a festa de rua atravessa a noite. O torcedor quer ver de perto os campeões no encontro com o presidente JK, Juscelino Kubitschek. E aí, repetindo o gesto símbolo da vitória, Bellini, o galã da equipe. É muito difícil essa história de galã. A minha mãe sempre dizia que era o mais bonito da cidade, onde eu morava, no interior, né? Era um gatão na época, era um homem lindo. E linda ainda a fotografia dele, que eu me lembro bem, quando ele ergueu a Copa. Eu vi outro dia já de cabeça branca, mas continua bonito. As misses e as mulheres todas brasileiras se encantavam, era com Bellini, né? A Dalgisa beija Bellini, que, dizem as revistas da época, ficou ligeiramente corado. Mas que eu corei? Eu sempre fui corado, rapaz. São Paulo é o fim da viagem de volta. A seleção levou 7 horas para ir do aeroporto ao centro. Quando nós chegamos aqui, com um corpo de bombeiros esperando a gente, o povo todo na rua, aquela alegria. Aí foi uma emoção dobrada, né? E diferente, porque aí nós começamos a participar das coisas. E essa aqui eu deixei aí pra gente não esquecer, né? Tem o valor do sentimento de o brasileiro saber que ainda está por aqui, ó, derretendo, mas está aqui dentro, e aqui ia ter uma época, né? Que a gente não pode esquecer. Olha aí. Este programa foi feito não apenas para festejar um título de campeão do mundo. Foi feito também para relembrar com saudades
Tempos de glória e de esplendor do futebol brasileiro. Tempos de Gilmar, que deu graça e elegância à arte até então maldita de ser goleiro no Brasil. Tempos de Djalma Santos, que jogava o fino do futebol com cara de boxer. Tempos de Bellini, o capitão que eternizou num gesto a seleção de ouro. Tempos de Orlando, zagueiro feroz que defendia a grande área como se fosse a pátria amada, idolatrada, salve, salve. Tempos de um mestre que em campo parecia tantos e, no entanto, era um só, Newton Santos. Tempos de Didi, craque esquivo, de chute oblíquo e dissimulado como o olhar de Capitu. Tempos de Zito, par constante de Didi nas contradanças do futebol. Tempos de Vavá, que herdou de Ademir Menezes a bola solar dos grandes artilheiros. Tempos de Pelé, que se não tivesse nascido gente, teria nascido bola. Tempos de Zagallo, que jogava com duas camisas, uma para defender, outra para atacar. Tempos de Garrincha, poeta menino que passou a vida versejando com uma bola para lá e para cá. A taça do mundo é nossa, com brasileiro não há quem possa. Eita, esquadrão de ouro, é bom no samba, é bom no couro. A taça do mundo é nossa, com brasileiro não há quem possa. Eita, esquadrão de ouro, é bom no samba, é bom no couro. O brasileiro lá no estrangeiro mostrou o futebol como é que é. Existe e se chama